Agora vamos entrar num ponto-chave, que tá todo mundo aí querendo saber. Teve eleições, tem chapa eleita, não tem chapa eleita, vai ter eleições da Aduemes, a que ponto está? Conta desde ali do princípio da questão do envolvimento que estava a Guarda Municipal ali, o que realmente aconteceu e qual vai ser os desenrolar aí das situações relacionadas à eleição da Aduemes, que tinha duas chapas concorrendo, né? Sim. Bom, é um processo longo, né? Quer dizer, esse episódio da Guarda Municipal já é pelo meio do processo, né? O processo já estava em andamento. A Guarda Municipal aparece no dia que haveria a suposta posse da diretoria, né? Mas a eleição tinha sido anulada, como você pode ver na reportagem do Correio do Estado, tinha sido anulada pela Assembleia no dia, se não me falha a memória, 20 de fevereiro. Em 20 de fevereiro houve uma Assembleia e anulou a eleição, né? Mas um grupo de pessoas continuou tocando a eleição, a revelia da Assembleia, né? E aí nesse dia tentaram fazer uma posse e apareceu, chamaram a guarda para fazer uma posse de baixo de bala. A posse do cabresto. Então assim, é uma situação muito grave essa, né? Inclusive houve uma nota do Sindicato Nacional, né? O Andes, de quem eu falava agora, da direção nacional do sindicato, que foi enviado para todas as seções no Brasil inteiro, uma nota de repúdio à participação da polícia, a entrada da polícia no prédio no dia da Assembleia, porque fica claro que é uma forma de intimidação dos filiados que estavam ali. E nesse dia dessa posse, conforme está na matéria do próprio Correio do Estado, tinha até foi contratado seguranças particulares também, que causou um estranhamento também, né? Os professores estavam ali chegando, né? Teve toda uma situação também, tem a situação de membros que não foram... Teve até uma professora que ela fala, que ela era se eu não me engano, que ela é da comissão, pelo que eu entendi na matéria, que ela fala que ela foi proibida de fazer algumas coisas, que sobre questão de lotação de servidores, sem a devida esclarecimento da onde que de pessoas que foram lotadas em curso. Sim. Ali de Glória de Dourados, que mudou para Iviema, toda vamos dizer, todo esse cabreço, essa força ali para tentar fazer na verdade como a matéria deixa bem claro, a questão da parcialidade que, né, tanto se debate hoje no Brasil, né, mais ou menos esse caminho que se tomou, né? Sim, de fato, isso aconteceu um pouco antes. Uma professora, porque para se ter uma coisa fundamental em todo esse processo, uma coisa fundamental é o seguinte: a Assembleia é a instância máxima da organização. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Por exemplo, às vezes as pessoas acham que são os diretores, né? Mas não, a Assembleia está acima da direção do sindicato. Então, a instância que tem que ser respeitada, inclusive pela direção do sindicato, é a Assembleia, né? O Estatuto do Andes, o Estatuto Nacional, deixa bem claro que é dever de todo mundo seguir as decisões de Assembleia. Isso é um dever, né? Então, a comissão eleitoral, ela foi eleita em Assembleia, né? Uma comissão eleitoral tem que ser... quem dirige todo o processo é a Assembleia. Então, no período de homologação das chapas, houve uma denúncia dessa professora que ela fazia parte da comissão eleitoral, né? Então, ela fez uma denúncia contra a forma que houve o encaminhamento dos trabalhos da comissão eleitoral, né? O que ela dizia é que ela não foi ouvida naquilo que ela colocou, porque na homologação você vai olhar os documentos para dizer quais chapas estão de acordo
ou quais não estão de acordo, né? É uma conferência de documentos. E o que ela diz é que essa reunião não houve para conferir os documentos, né? Então tem toda essa denúncia, ela escreveu uma carta na época, né? E publicou isso, né? Publicou, mandou cópia para os dois presidentes das duas chapas que concorriam, mandou uma cópia para os outros membros da comissão eleitoral e mandou uma cópia também para a secretária-geral da direção aqui, do EMS, né, denunciando isso. Só que aí engavetaram isso, né? E engavetaram isso, mas depois ou foi publicizado, né? Não pelo sindicato, mas as pessoas começaram como aquela carta era pública, de certa maneira, foi divulgado, né? E aí, nessa assembleia, na assembleia do dia 20, na verdade, ela mesma, a professora, se coloca publicamente na assembleia, lendo a carta que ela tinha se manifestado. Então, é esse caso que a matéria do Correio do Estado faz referência. E isso é mais um elemento em todo o processo, um elemento, vamos dizer assim, que mancha o processo, né? Porque, veja, é uma denúncia de dentro da comissão eleitoral que foi engavetada, né? E aí, nessa denúncia, ela faz referência aos problemas que ela encontrou na inscrição da chapa 1, que foi homologada, né? E ela diz que os problemas que ela levantou não foram nem discutidos, se estava certo ou errado. E isso é uma coisa que no processo eleitoral vai se repetir, né? A chapa 2, né, da qual eu era o candidato a presidente pela chapa 2, a gente, pelo regimento do sindicato, nós temos direito a entrar com recurso para a Assembleia. Ou seja, se a gente não está contente com a decisão da comissão eleitoral, é o contraditório, né? Você vai lá e fala, olha, nós não estamos contentes com isso, isso e isso. E as pessoas aí vão votar, né? Elas podem falar, não, vocês estão certos, pode falar, vocês estão errados, e a gente vai ser contra, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Só que eles não deixaram que a gente discutisse o recurso em assembleia. Então, esse processo de silenciamento, né, da comissão eleitoral, depois, isso é muito sério. A questão de, por exemplo, silenciamento da assembleia é uma questão gravíssima. É quase como falavam na ditadura, fechar o parlamento, né? Porque a assembleia é como se fosse, vamos dizer, o parlamento, né? Mas é ainda uma instância mais democrática do que o parlamento, porque a assembleia, todos os filiados podem participar das diferentes opiniões. Não interessa qual é a ideologia dele, que partido ele defende, que não interessa. Ele pode ser, todo mundo tem direito de falar e votar, né? Quando você cala isso, né, é uma posição extremamente reacionária, né? Eu dei exemplo aí, é quase como fechar o Congresso. Então, teve silenciamento da comissão eleitoral, que foi depois denunciado em assembleia por essa professora. Depois houve esse silenciamento na assembleia, onde nós tentamos mostrar o que nós achávamos errado, mas não deixaram a gente apresentar isso para que fosse votado. Então, esses processos foram processos muito autoritários, né? E a ponto de aí vir a polícia, mas isso é tipo quase que a cereja do bolo de um processo que é completamente autoritário, né, de silenciamento. Posso continuar aí, que a história é longa.